noite, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 20. É um texto um pouco longo, né? São 16 versículos. Eu vou ler com os irmãos todo esse texto. Depois nós vamos visualizar isso, né? Contemplar isso diante da nossa mente, né? Ver essa história, enxergar a história, enxergar a parábola na nossa mente, né? Como ela está acontecendo, como se fosse hoje, nos nossos dias, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, percebeu da mesma forma, e, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo o da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os meus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, é a Tua palavra, Senhor meu Deus, que foi lida aqui, Senhor, na parábola dos trabalhadores. Que o Senhor, Deus, fale conosco nesta noite e nos ensine, ó Deus, a olhar para a Tua palavra e nos ver nela, Senhor, para que os Teus ensinamentos fiquem gravados nos nossos corações. Amém, amém, amém. Bem, primeiro passo nosso, né, em todo estudo de parábola que estamos fazendo, é visualizar o texto, né, como se estivesse acontecendo hoje. Imagine você, né? Hoje não tem mais, né, os caminhões de boia fria, né? Tem os ônibus hoje que transportam trabalhadores até de uma cidade para outra, mas antigamente, né, e aqui nesse tempo de Jesus, funcionava mais ou menos assim. Eu me lembro disso porque, inclusive, eu trabalhei em caminhão de boia fria, né? Eu fui boia fria. Então nós saímos com a marmita de manhã, né, e íamos em busca de trabalho, porque você pegava um trabalho por dia. Aquele que precisava de alguém, você ia trabalhar com ele. Então as pessoas pegavam sua marmita, são chamados, né, no nosso tempo aí, não muito atrás, né, boias frias. Por quê? Eles pegavam a sua marmita, colocavam dentro da sua bolsa, ia para a praça ou para um local na cidade, onde ali passavam os caminhões para levar as pessoas. Aqui no texto diz que essas pessoas também ficavam na praça esperando quem tinha serviço para oferecer a eles. Hoje nós temos algo parecido, os chapas, né? Eles ficam na beira da pista, levantando a mão para os caminhoneiros, e eles passam ali o dia inteiro, né? Até que eles consigam pegar um caminhão para que eles possam ganhar o seu dinheiro no seu dia a dia.
Então note que é uma vida bastante difícil, né? Você não sabe onde você vai trabalhar, para quem você vai trabalhar e quanto você vai ganhar. Por quê? Você vai lá para a praça aguardando que alguém lhe dê serviço. Então imagine você que lá na praça estavam as pessoas aguardando para o trabalho. E o senhor da vinha, né, foi até os trabalhadores e conversando com eles, né, ofereceu para eles um salário. E eles concordaram, né? Lá no versículo 1, o dono da casa, que saiu, né, de madrugada para assalariar o trabalhador para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. Então o senhor saiu, encontrou lá os trabalhadores. Querem trabalhar? Queremos. Então, pode ir lá para a minha vinha. E eles foram. E era bem de manhãzinha. Esses que foram às 6 horas da manhã, eles iam trabalhar, porque foi até às 18, eles iam trabalhar 12 horas, te descontando o horário do almoço. E eles foram. Mas, como esse senhor tinha muita colheita para fazer, ele falou, olha, eu preciso recolher mais hoje. Então eu vou buscar mais gente. E ele foi buscando gente até na hora 1/10. E essa pessoa da hora 1/10 aceitou ir trabalhar. Ele ia trabalhar apenas 1 hora. Mas ele aceitou. Por que motivo? Ele tinha passado o dia todo ali na praça, aguardando um trabalho. E não tinha conseguido. Então você imagina a expectativa que ele estava. Porque ele ia para a casa dele. E ele ia chegar na casa dele e ia dizer o quê para a esposa e para os filhos? Olha, hoje eu não tive trabalho. Mas, pela graça e pela misericórdia aqui, né, do dono da vinha, passou por lá e falou, mas como é que você não foi trabalhar ainda? Nós ficamos aqui o dia inteiro. E ninguém nos deu serviço. É por isso que nós estamos aqui. Aí então ele diz, olha, vai trabalhar. Eu estou precisando de gente para trabalhar. Vai trabalhar. E eles foram. Aí chegou no final do dia, se reúne as pessoas, porque eles recebiam por dia. Como eu disse, né, cada um recebe para levar para casa o dinheiro do dia. Olha que vida difícil, né? E aí então, o dono da vinha chama ali o seu administrador e fala assim, ó, paga os homens. Mas você vai pagar da seguinte maneira, começa pelos últimos até os primeiros. Os últimos a chegar, né? Trabalharam apenas 1 hora. Aí o administrador vai lá e entrega 1 denário para o que trabalhou 1 hora. Ele deve ter ficado todo feliz, né? Falou, meu Deus, não consegui, mas agora fui muito abençoado, viu, com esse trabalho. Eu estou levando dinheiro de um dia para minha casa, certamente minha família vai ficar muito feliz. Aí assim ele foi, até que pagou aquele que chegou primeiro. E aquele que chegou primeiro não gostou muito, falou, puxa vida, onde já se viu uma coisa dessa? Esse cara trabalhou 1 hora, o outro trabalhou 3, o outro trabalhou 6, o outro trabalhou 9, e eu trabalhei 12 e vou ganhar o mesmo que eles. Como é que pode? Isso não é justo. Aí o dono da vinha disse para ele, né? Por que você está achando que eu estou sendo injusto contigo? Não foi isso que eu combinei com você? Foi? Então não tem nada de errado no que eu combinei com você. Eu estou lhe pagando, né? Toma o que é teu, né? Pois eu quero que tanto você quanto este último receba a mesma coisa. E aí até o dono da vinha questiona, porventura eu não posso dar o que eu tenho para quem eu quero dar? É meu. Eu distribuo da forma como eu quero distribuir. E aí então, ele acrescenta no final aqui, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esta parábola, amados irmãos, que nós visualizamos agora do trabalhador, Jesus está contando para nós, como igreja. Jesus está querendo falar comigo. Jesus está querendo falar com você
a respeito desta parábola. Porque nós observamos aqui que aquele que foi o primeiro, que trabalhou 12 horas, ele ficou meio entristecido, né? Ele ficou meio chateado, né? Mas isso é natural do ser humano. O ser humano é egoísta. O ser humano só olha para ele mesmo e para suas próprias necessidades. O ser humano não consegue se alegrar com a bênção que o outro recebe. O ser humano não consegue se alegrar porque o outro está prosperando. Às vezes isso acontece até mesmo dentro da família. Um da família está prosperando, o outro está lá chateado, amargurado, triste, porque o irmão dele, o tio dele, o parente dele está prosperando. Às vezes no trabalho, né? Um amigo recebe promoção, fala assim, viu promoção, não merece não. Ele não merece não. Não deveria ser eu que deveria ter recebido promoção. Ao invés dele se alegrar, não. Ele não se alegra com o outro, não. O amigo, não. Alguém troca de carro, olha só, trocou de carro de novo, né? Ao invés de se alegrar e dizer, olha que bênção, glórias a Deus, né? Não está prosperando. Não. Fica aquela coisinha, né? Minúscula, de homens, infantilidade, né? Inveja, egoísta, não consegue enxergar e ver o outro bem. Isso acontece com você, isso acontece na nossa vida, isso acontece na igreja. Chegou alguém na igreja, né? Aí, ó. Chegou ontem na igreja, já está tocando. Chegou ontem na igreja, já tem cargo. Eu estou aqui há tanto tempo, né? Nunca trabalhei na igreja. Nunca me convidaram para fazer nada na igreja. Né? Aí, ó, o outro chegou, já convidou até para orar, já até está orando. Ó, chegou, já foi eleito. Chegou aí, já estão fazendo culto na casa dele. Chegou aí, já convidou ele para pregar. Ninguém me convidou para fazer nada. É um coraçãozinho assim, duro, né? Egoísta. Não consegue se alegrar com a bênção que o outro recebe. Não consegue se alegrar com a alegria do outro. Jesus está contando esta parábola aqui para nós. E aqui nesta parábola, amados irmãos, o dono da vinha é o Senhor, o nosso Deus. O dono da vinha é Jesus. Os trabalhadores dessa vinha somos nós que servimos na igreja, que servimos ao Senhor, que servimos no reino de Deus. E nós precisamos aprender com esta parábola, né? E todos são importantes no reino de Deus. O que trabalhou 1 hora, o que trabalhou 12 horas, todos têm a mesma importância para o Senhor. E nós temos que entender outra coisa, que é muito importante. Eu me lembro que quando eu me converti, né, aos 18 anos, não faz muito tempo não, faz alguns anos apenas, viu? Quando eu me converti e eu fui para a igreja, eu cheguei na igreja e logo comecei a ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Né? E logo comecei a pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas ficaram meio assim comigo. Porque chegou, mas já está agora liderando os jovens? Chegou, já está lecionando na escola dominical? Mas eu cheguei para servir. Então eu não estava preocupado se alguém que tinha chegado antes tinha que fazer alguma coisa e não fez. E agora eu cheguei e estou fazendo. Não, eu cheguei para servir. E eu cheguei e me coloquei à disposição do Senhor. Né? Porque é o Senhor que chama. E o Senhor tem um tempo determinado para chamar cada um de nós para a sua obra, para o seu trabalho. Não tem uma pessoa sequer que esteja na igreja, né? Não tem uma pessoa sequer que adentre o reino de Deus, que faça parte do corpo que é a igreja, que querendo trabalhar não consiga trabalhar. Porque Jesus já disse, olha, a seara é grande. Rogai ao Senhor, seara, que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são os que
se envolvem realmente com o trabalho. Poucos são aqueles que querem se dedicar mesmo ao trabalho. E é por isso que Jesus está dizendo que ele saiu e convidou uns, depois foi lá, buscou outros, depois foi lá, buscou outros, e depois na hora 1/10 foi lá e pegou mais gente. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. Imagine vocês, quantos trabalhadores que deixaram de trabalhar ainda naquele dia. Esses que o trabalhador foi lá buscar, foram trabalhar, foram chamados, mas muitos não foram trabalhar. Então, amados irmãos e irmãs, para quem é esta parábola? É para nós, né? Para todos os servos do Senhor, que entendem que foram chamados não por homens, que foram chamados por Deus, que estão ali para servir ao Senhor, estão ali para servir a Deus, não a homens. Estão ali porque o Senhor colocou, e o Senhor no momento oportuno vai abrir a oportunidade do trabalho e de um ministério para eles. Eu tenho uma experiência também para contar para os irmãos aqui, antes de nós adentrarmos aqui sobre a segunda parte que nós queremos conversar aqui com os irmãos. No trabalho e na obra do Senhor nosso Deus, nós temos, como seres humanos, nós vamos enfrentar algumas dificuldades. Dessa experiência que eu comentei com os irmãos de estar trabalhando na igreja, ministrando, uma vez alguém, líder da igreja, falou: Gilmar, você não vai pregar, mas ensinar a partir de hoje. Eu disse: tudo bem. E eu fiquei sentado, né, durante 6 meses na igreja, no banco da igreja, sem ensinar na escola dominical, sem pregar no culto de quarta-feira, sem dar um estudo. Durante 6 meses eu fiquei. Eu não saí da igreja, eu não me afastei da igreja, eu não discuti com aquele que era o meu líder, que me colocou sentado, eu não fiquei com inveja daqueles que estiveram pregando no meu lugar, eu não questionei o que ele fez, eu simplesmente estava na igreja para servir. E aquele que está para servir, ele simplesmente serve e não fica olhando para o outro. Ele olha para o Senhor da vinha. Aquele trabalhador que foi chamado a hora 1/10, ele foi olhando para o Senhor e falou: eu estou confiando no meu Senhor, naquele que me contratou, quanto ele vai me pagar. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que nós estamos nessa obra, essa obra do Senhor. E que esta obra do Senhor é Ele que chama, né? É Ele que capacita e é Ele que envia. Tudo é do Senhor. Isaías nos diz que é o Senhor que é o dono dessa obra. E Ele que faz esta obra. E Ele que nos sustenta nessa obra. Para nós entendermos isso aqui, texto, uma passagem muito conhecida de todos nós, é aquele momento em que o povo sai lá do Egito, né, e vai para Canaã prometida. O que é que esse povo fez? Nada. Ele só tinha que fazer uma coisa: caminhar. O resto que fazia era Deus. E para eles caminharem ainda era Deus que nos orientava nessa caminhada. Quando a nuvem se levantava, eles partiam. Quando a nuvem baixava, eles paravam. Por quê? Eles estavam debaixo da orientação de Deus. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós não tem nenhum mérito nosso, não tem nenhum esforço nosso nessa obra do Senhor. Porque é Deus que nos chama, e é um privilégio ser chamado. É Deus que nos prepara, é um privilégio ser ensinado por Deus e preparado por Deus. E é Deus que nos envia, é um privilégio ser enviado para a obra do Senhor, o nosso Deus. Que coisa maravilhosa, amados irmãos, que é o reino do Senhor, nosso Deus. Então nós temos que entender uma outra coisa aqui também, né? É a questão do pagamento, né? O Senhor faz o pagamento para os seus trabalhadores, né? Mas uma coisa nós precisamos observar.
O versículo 8 diz assim: ao cair da tarde, disse o Senhor, dá vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros, né? Então, ao entardecer, ele chama os trabalhadores e começa a pagar. E o pagamento é o mesmo para todos, né? Não imagine você, que você vai chegar lá nos céus e só porque você foi o pastor, só porque você foi o presbítero, pastora, presbítera, só porque você foi o diácono, só porque você foi a pessoa da oração, só porque você foi o profeta, só porque você foi alguma coisa na igreja, você vai ter um galardão diferente, vai ter uma posição diferente. Nem lá no céu, nem aqui na terra, nós somos diferentes quando servimos ao Senhor. Aquele irmãozinho que ora e que ninguém sabe o nome dele muitas vezes, porque ele chega e dobra os seus joelhos e está ali orando no início do culto. Depois ele sai devagarinho entre todas as pessoas e ninguém o cumprimenta e ele vai embora. E aquele que prega, né, para grandes plateias, né? Aquele que tem milhares de seguidores na internet. O pagamento dos dois, né, será o mesmo. Pela graça de Deus, a salvação e a vida eterna, apesar deles. Então nós não devemos, amados irmãos, querer mais honra e recompensa pelo fato de termos um cargo ou do tempo que estamos na igreja. Ah, mas eu nasci na igreja, meu bisavô, meu tataravô foi membro da igreja. Grande coisa, né? Ah, mas eu sou presbítero durante 50 anos. Ah, eu sou diácono e diaconisa durante 80 anos. Não vai fazer diferença nenhuma no reino de Deus. Não vai fazer diferença nenhuma para o Senhor. No reino de Deus, a antiguidade nem sempre implica em honra. Tempo nem sempre implica em honras. No reino de Deus, no trabalho aqui na terra, sim, né? Porque você tem, quem tem trabalho recolhe fundo de garantia, né? Então, quando você sai da empresa, você tem lá, né, aquele fundo de garantia gordo para você receber, né? No reino de Deus não tem depósito de fundo de garantia. Você recebe realmente aquilo que Deus preparou para aqueles que temem e para aqueles que o buscam e para aqueles que esperam no seu nome, que é o direito da salvação e da vida eterna. É um denário só. Aí você vai dizer, mas então eu não vou trabalhar não, tanto quanto eu tenho trabalhado, porque se o outro vai receber o mesmo que eu vou receber. Se você está trabalhando para receber alguma recompensa, se você está vindo à igreja para receber alguma recompensa, se você assumiu algum ministério para receber alguma recompensa, se você assumiu algum ministério achando que você tem algum privilégio no reino de Deus, se você assumiu alguma coisa na igreja porque você pretende algo mais, você está no lugar errado. Porque na igreja todos são chamados para servir pela graça de Deus. E todos servem pela graça do Senhor nosso Deus. E nós recebemos não pelo nosso serviço, não por aquilo que fazemos, mas nós recebemos por causa do grande amor de Deus. Outra questão sobre esse pagamento. O pagamento é feito ali, o Senhor faz o pagamento, né? Ele é rigorosamente em dia, né? Mantém o seu pagamento rigorosamente em dia. E o patrão foi lá e pagou, né, um denário aos trabalhadores, o valor correspondente ao trabalho de um dia, conforme foi acertado ali com o primeiro, né? E ele diz, mas olha, o outro trabalhou, eu trabalhei, será que eu não tenho direito a mais? Não, é justa a reivindicação que ele fez, muito justa a reivindicação que ele fez. Mas, amados irmãos, no reino de Deus,
O reino de Deus é diferente. Nós recebemos pela graça e pelo amor do Senhor nosso Deus. Nós recebemos por causa do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Nós recebemos não pela nossa justiça, mas recebemos por causa da justiça de Deus. Porque a Bíblia diz, né, lá em Romanos, que não existe um justo sequer. Todos somos pecadores. Aí você vai dizer, mas aquele irmão lá tem um pecado maior do que o meu. Aquele irmão já fez coisas, que até o diabo duvida. E agora está aí, virou santo. Agora está aí, servindo ao Senhor nosso Deus. E às vezes ainda critica, né? E está lá ministrando. E eu que nunca fiz tanta coisa ruim, não estou lá. É a justiça de Deus. Deus perdoou, né, os meus pecados, os teus pecados. Deus perdoou os pecados daquele que foi preso, que foi condenado. E ele pegou uma pena, vamos dizer assim, que como se fosse perpétua, devido ao número de anos, ele não vai viver. Mas ele chegou lá na cadeia, ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou os seus pecados, entregou sua vida para Jesus, e agora ele é salvo, está pregando o Evangelho. Não se assuste, mas ele já recebeu a graça do Senhor nosso Deus, e vai receber o mesmo pagamento que você vai receber lá na eternidade. Mas não é justo isso, Senhor. Eu não fiz tanta coisa errada e vou ficar do mesmo patamar que ele, vou ficar igual a ele. Sim, por causa da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus, ele me perdoou, ele te perdoou. Você não consegue se alegrar porque ele se converteu? Você não consegue se alegrar porque ele se arrependeu dos seus pecados? Você não consegue se alegrar porque ele vai receber o mesmo que você vai receber na eternidade? Nós precisamos aprender a nos alegrar, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a festa no céu, a festa no céu. Então, se você vê alguém, né, muito pior do que você, pregando o Evangelho, não fique questionando. Ou se você vê alguém pior que você, né, que cometeu muito mais pecado que você, assumindo algum cargo na igreja ou estando à frente, não fique com inveja, mas se alegre. Se alegre porque essa pessoa ouviu a voz do Senhor, está servindo ao Senhor, e ore por ela, e agradeça a Deus por ela, e sirva ao Senhor nosso Deus junto com essa pessoa. O que foi acertado, o que Deus acertou conosco, Ele vai honrar. É isso que a parábola nos ensina. O que Deus acertou conosco, Ele vai nos honrar. E o que foi que Deus acertou conosco? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É isso que o Senhor acertou comigo e com você. É isso que Deus acertou com todos aqueles que vierem a se arrepender dos seus pecados. Aqui nesse texto, né, que nós lemos no verso de número 14 e 15, o Senhor da vinha diz lá para o trabalhador, né, o primeiro lá: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Será que muitas vezes nós não estamos olhando com os maus olhos? Será que não é o errado, não é a atitude do outro, mas a maneira como nós estamos olhando? Quer ver só uma coisa nesse texto aqui? Olha só. Aquele que trabalhou as 12 horas ganhou 1 denário. Aquele que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário. Aquele que trabalhou 12 horas deveria se alegrar com o que trabalhou 1 hora e ganhou 1 denário. Porque ele deveria se lembrar do seguinte: ainda bem que deram serviço para ele. Ainda bem
que o dono da vinha se lembrou dele, deu serviço para ele, porque senão ele ia para a casa dele hoje e a família ia ficar sem comida, sem alimento. Mas que bom que o dono da vinha deu trabalho e ele ganhou, vai chegar na casa dele, vai poder alimentar os seus filhos e a sua esposa. Mas o egoísmo dele não deixou ele olhar dessa forma. O egoísmo dele o levou a questionar o dono da vinha. E aí Jesus diz: será que não são os seus olhos que são maus? Será que não são os seus pensamentos que são maus? E eu sou bom? Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Para concluir aqui, amados irmãos, o nosso estudo dessa noite. Esta parábola, ela foi escrita para deixar ensinamentos básicos para mim, para você, para a igreja sobre a face da terra. Primeiro, que a igreja pertence ao Senhor. Ele é o dono da vinha. Ele é o dono da vinha. E ele vai chamando, né? Mas ele não chama, muitas vezes, aquele que quer ser chamado. Ele chama no tempo oportuno aqueles que ele quer chamar. Ele coloca para trabalhar na vinha dele aqueles que ele quer colocar para trabalhar. Então nós precisamos entender que existe um tempo de Deus na nossa vida. E que não adianta, e nós não podemos querer trabalhar fora do tempo de Deus. Segundo, temos que entender que o meu irmão, não importa o ministério que ele tenha, não importa o que ele realize na igreja, ele não é maior do que você e nem do que ninguém. Na presença de Cristo Jesus, nós somos irmãos. Na presença de Cristo Jesus, nós somos membros uns dos outros. Não importa se você é o dedinho do pé ou se você é a cabeça. Todos são importantes para Deus. Todos nós temos o mesmo valor. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Outra coisa que nós aprendemos: precisamos, ao invés de ficar olhando, invejando e questionando, precisamos ter um coração grato. Porque muitas vezes, ao invés de nós agradecermos pela vida do nosso próximo, pela vida do nosso irmão, nós ficamos invejando. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, seus olhos são maus. São seus olhos que são maus. Guarde essa expressão. Seus olhos é que são maus em olhar dessa forma. Porque Deus chamou, Deus enviou e Deus faz no reino dele, do jeito que ele quer fazer e como ele quer fazer. Amém? Então nós vamos estar orando com você aqui nessa noite, para que você seja realmente esse servo disponível para servir na obra do Senhor nosso Deus, sabendo que você não é menos e nem mais importante que o outro, e sabendo que o pagamento que você vai receber é o mesmo que o outro vai receber, porque o que o Senhor prometeu para cada um de nós: se creres, verás a glória de Deus. E Ele nos prometeu que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite em que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse tempo tão gostoso que passamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, pela Tua palavra, Senhor, que esclarece muitas coisas, Senhor, às nossas mentes, aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor, que nos enriquece, Senhor, por essa palavra, Senhor, meu Deus, que nos torna melhor a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, Senhor,
no teu reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar como os trabalhadores verdadeiros da vinha, Senhor, que não estão preocupados, Senhor, com o outro, mas estão preocupados, estão somente com a importância de que foram chamados e de que estão na caminhada e de que estão na fé, Pai, não trabalhando por causa do outro, nem olhando para o outro, mas olhando para o Senhor, que é o nosso Deus. Dá-nos, ó Deus, esse olhar de misericórdia, dá-nos, ó Deus, esse olhar de compaixão pelo nosso irmão, pela nossa irmã, por aqueles que caminham conosco, para que na prosperidade deles, Senhor, nós glorifiquemos o Teu nome e jamais venhamos, ó Deus, a invejar ou a querer lugar do nosso irmão, ou aquilo que o Senhor tem concedido ao nosso irmão. Dá-nos, ó Deus, não olhos maus, mas dá-nos, ó Deus, olhos bons, para enxergar e agradecer pelas bênçãos que o outro está recebendo. E nos lembrar, ó Deus amado, que no Senhor, todos nós temos o mesmo pagamento, temos o mesmo privilégio, a salvação e a vida eterna, o direito de morar nas moradas celestiais em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.